Boa noite, boa noite, boa noite! Não é festa junina ainda não, a gente tá no finalzinho de maio, mas parece o... Mas não, isso aqui é Descomplica, amigo. Muito boa noite, muito prazer que eu não conheço ainda. Eu sou Eduardo Valadares, professor de Linguagens e Redação aqui do Descomplica, mas também trabalho muito com o assunto da aula de hoje. Nossa aula grátis de hoje tem esse título: Como estudar há 6 meses do Enem. Estamos entrando no ar agora para falar sobre esse assunto que está aqui, ó, em cima de mim, que é mega importante. O que eu devo fazer a partir de agora? Já estamos fechando aí praticamente o mês de maio. O que eu faço aí nos próximos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro? Ai, Valadares, você está me deixando nervoso. Não, pelo contrário. A nossa grande proposta na aula de hoje é te deixar tranquilo. A aula de hoje é especial, a gente já se encontrou em várias aulas grátis. Tem muito conteúdo que eu já passo aqui para a galera, que a galera já conhece. Porém, hoje é uma aula diferente, hoje é uma aula de conteúdo muito diferente. E eu queria que vocês estivessem muito ligadinhos no assunto da aula, para vocês entenderem tudo que a gente vai passar. Deixa eu dar boa noite para a galera que está aqui no estúdio. Vocês estudando aqui no Descomplica, vocês vão conhecer essa galera muito mais. A Jéssica, que é a nossa operadora, câmera woman. Boa noite, Jessiquinha. Cursos especiais. Ela sempre cumprimenta nesse ritmo, o pessoal parece até que ela combina, ela treinou, mas é impressionante, ela não muda. Boa noite, Eduardo, boa noite, pessoal. Eu acho o cumprimento da Jéssica o melhor que tem no Descomplica. Quem tá do lado da Jéssica, que fica monitorando o chat, inclusive, se vocês tiverem dúvidas durante a aula, quiserem fazer perguntas, mandar um comentário pra cá, mandar um beijo, mandar um abraço, se comunica com ela. Ela, Vitória Adaime é o nome dela, tá aparecendo aí na telinha, no PIP. Olha só, fala, Vitória, boa noite, minha querida. Boa noite, boa noite. A Vitória tá um pouco tímida. Ao longo da aula a gente vai soltando a Vitória, ela vem aqui na frente, comemora com a gente, aí ela vai se soltar, ela vai se sentir em casa. Queridíssimos, a nossa proposta na aula de hoje é te dar alguns passo a passos, né, do que você precisa fazer para você estudar bem para a prova do Enem. Todo mundo já está cansado de saber, as inscrições do Enem terminaram na semana passada, a prova do Enem está marcada para os dias 5 e 6 de novembro. Por um lado, eu gostei da decisão dessa data, porque a gente tem um feriado um pouquinho antes, vai cair, se não me engano, numa quarta-feira o feriado. Vai ser positivo por um lado, porque a gente consegue dar uma relaxada, uma acalmada, estuda os últimos pontos nessa quarta-feira. Vem na quinta, sexta-feira a gente tem um compromisso aqui no Descomplica que é maravilhoso, mas lá na frente a gente vai te explicar melhor, que é um grande aulão que a gente faz que dura 12 horas, aulão 12 horas nerds, mas lá na frente a gente explica melhor isso. Mas eu gostei muito da decisão desta data. Uma coisa que você precisa saber, que eu gosto muito de falar aqui com os nossos alunos: você está se preparando para uma maratona. Não se prepara para uma maratona assim do nada. Você precisa de um planejamento. Então eu preciso te mostrar, sobretudo, quais são as regras do jogo. Você precisa saber como é que a prova do Enem funciona. Como é que eu vou me preparar para um desafio, uma luta de MMA? Como é que eu vou me preparar para uma maratona? Como é que eu vou me preparar para as Olimpíadas se eu não sei as regras do jogo? Então a aula de hoje começa, nosso primeiro slide para te contar a proposta da aula de hoje é esta aqui, ó, regras do jogo. Aí eu venho pra cá, olha que dinâmica maneira. Pay, pá, pou, pay. Aí aqui tá explicando aqui em cima o seguinte: entenda a TRI. Eu não sei se você já ouviu falar, mas a TRI é a teoria de resposta ao item. O que acontece? A prova do Enem, ela é feita de 90 questões no sábado, de 90 questões no domingo, 180 no total, mais a redação. Por um lado, muita gente que se inscreve para a prova do Enem para e pensa: bom, fazer o Enem eu tenho que acertar o máximo de questões das 180. Lê do engano, cuidado com isso. Na verdade, o INEP, que é o órgão que prepara a prova do Enem, desenvolveu um método, um processo muito bacana, que seria o seguinte: eu, na verdade, vou levar em consideração quem são os alunos que estão fazendo esta prova. Vamos lá. Não basta simplesmente acertar a maior parte das questões, mas você tem que acertar as determinadas questões prováveis desta prova. Se você fizer uma pergunta assim meio aleatória, Valadares, eu sei que a prova é dividida numa categorização entre questões fáceis, médias e difíceis. Foi o que a gente escreveu aqui no segundo item, ó. Questões pré-calibradas em fáceis, médias e difíceis. O que mais vale a pena? A pergunta aleatória seria essa: eu devo acertar as mais difíceis, não é? Porque elas valem mais. E aí que tá. Não é bem assim.
Na prática, o que você precisa levar em consideração é que na prova do Enem você tem que acertar as fáceis, depois as médias e por fim as difíceis. Por quê? Aqui está em cima, está escrito um negócio que está falando assim, ó, legitimidade para a prova de múltipla escolha. A banca não pode pressupor que você chutou, que você acertou arriscando uma resposta certa. A banca, na verdade, quer ver que você acertou porque você tem conhecimento sobre aquela questão, sobre aquele assunto. E como é que a banca vai avaliar isso? Vamos lá. Se você acerta uma questão difícil lá de matemática, de física, de química, mas erra fácil, o que a banca pode pressupor? Que você chutou, de repente, aquela questão difícil. Se você errou tantas fáceis, vai acertar logo aquela muito difícil, você colou, você chutou. Assim que a banca pensa. Por conta disso, então, qual é o pressuposto que a gente passa para os nossos alunos? Olha a estratégia que está escrita aqui embaixo. Acertar todas as fáceis e o máximo possível de médias e difíceis. Essa é a estratégia que você vai usar para mandar bem na prova do Enem. E Valadares, eu já não sabia disso. Eu achava que de 180 eu tinha que acertar 130, olha para o meu gesto, independente do nível de dificuldade das questões. Não, nada disso. Tem que levar em consideração a dificuldade das questões, sim. Então, não sei se você já está captando a mensagem, mas eu já estou fazendo um discurso subliminar que diz mais ou menos o seguinte: Valadares, nesse caso, então, você me aconselha a começar a prova acertando, fazendo logo para acertar as questões mais fáceis ou começo pelas mais difíceis? Primeiro, não dá para você saber do nada, antes de ler a questão, se ela é fácil ou média ou difícil. Você vai ter que ir fazendo na ordem que elas aparecem. Claro que pode acontecer assim. Caramba, li essa questão de química, li essa questão de biologia, ela está um pouco pesada. Já entendi mais ou menos, mas não tô, pula, pode fazer outra. Agora, eu te aconselho matar as questões na ordem que elas aparecem. Tendo alguma dificuldade com a conta, com a forma, com o raciocínio, passa para uma próxima. Não deixa, obviamente, de voltar nela. Mas isso é uma estratégia que a gente também pode ir treinando ao longo do ano e a gente tem tempo suficiente para isso. Eu não gostaria que nesta aula você começasse a entrar num desespero, porque o título dela gera, né? Ah, vou estudar 6 meses. Não. Você tem subsídio, vamos usar essa palavra bonitinha, você tem fundamento, você tem como, você tem instrumento, melhor palavra aí, para você estudar nesse tempo que falta para a prova do Enem. Tá tudo legal tá aqui? Valadares, fala um pouco mais sobre o TRI. Pera aí, pessoal. A aula de hoje não é específica para falar sobre o TRI. Posso ser muito sincero? Existem livros assim, ó, grossos, enormes para falar sobre o TRI. Eu estou resumindo o TRI num slide, porque tem muito mais coisa importante na aula de hoje para passar do que isso. O que você precisa saber sobre essa teoria de resposta ao item? É que ela garante mais legitimidade para a prova de múltipla escolha. Então a banca passa a crer que você acertou tantos pontos em função daquelas questões acertadas. Valadares, por isso que eu não posso comemorar quando eu saio da prova e olho o gabarito oficial e vejo 180, acertei 135. Consegui minha vaga de engenharia na UFRJ. Não dá para comemorar muito porque na verdade 134, 135 questões vão render X pontos. Depende de quais você acertou. E como é que eu sei quais que eu acertei em função dos pontos? Depende da média daquelas pessoas que fizeram a prova naquele ano. Podemos dizer que a prova do ano passado teve uma média um tanto quanto um pouco menor, porque a prova trouxe uma dificuldade um tanto quanto maior. Os alunos encontraram mais dificuldade para fazer a prova do Enem como um todo. E isso não é só na de física, na de matemática, na de português, como um todo. Estou falando da média zona geral. Tá tudo bem até aqui? Já entendeu o espírito da aula? Já entendeu quais são as informações que nós queremos passar? Deixa eu conversar um pouquinho com a Vitória, saber dela se o chat está tranquilo, se os alunos já estão levantando alguma consideração. A Jéssica está soltando um sorriso. Eu perguntei para a Vitória se estava tudo bem, mas a Jéssica já está soltando um riso. A Jéssica, ela tem uma pelezinha clarinha, assim, que quando ela ri, ela fica completamente vermelhinha. Ela tá na cor desse slide aqui quase, o rosa. Fala, Vitória. Tá, isso é uma vantagem para essa espécie. Você já pode se ligar que isso pode... o Enem, ainda mais que é contextualizado... Andréia, um beijo para você, boa noite. Obrigado por você estar aqui assistindo a aula com a gente. Um beijo, Andréia. O que ela perguntou, Vitória? Eles vão te dar um texto.
Eu na verdade acabei esbarrando um pouco nesse comentário, mas eu vou reforçar, né, para todo mundo que está nos ouvindo. Na verdade, eu acredito que você, por dois motivos, começar pela matéria que mais domina, ela primeiro garante um aspecto psicológico. Você se sente bem quando você olha para a questão. Sabe aquele tipo de comportamento na hora da prova? A Vitória está aqui, a Vitória faz faculdade, a Vitória faz prova direto, a Jéssica também. Sabe aquele sentimento quando você olha para a questão e você se identifica? Ah, isso aqui eu sei fazer. Aí você comemora, aí você acha a resposta e a resposta está lá na múltipla escolha. Obviamente que a resposta é letra C. Então você começar por aquilo que você tem mais domínio te traz um pouco mais de confiança. E essa confiança ela vai atender a um aspecto psicológico, motivacional, para você continuar na prova. Se você começa com aquelas que são mais difíceis, que você já não tem muito domínio, vai baixando a bola, vai baixando a energia, e isso não é legal no dia da prova. O segundo motivo, eu disse que eram dois motivos, é porque você começando pelaquela que você mais domina, tende a ser, nesse ponto de vista, mais fácil, você já está garantindo os principais pontos que você precisa garantir para aquele comentário que eu fiz ainda há pouco. Quando você acertar difícil, a banca já pressupôs que você sabe fazer a difícil, não chutou, porque você também acertou a fácil, a média e a própria difícil. Tá tudo bem? Vitória, alguma OBS? 1, 2, 3, vou passar. Vai assinar o nosso Você quer fazer alguma observação sobre o chat? E vai ter acesso a 27. Tá tudo tranquilo? O que tanto a Jéssica ainda pouco? Era algum comentário sobre a minha pessoa, Vitória? 27 mil vídeos. Assim, não uma confusãozinha rapidinha, mas já acabou, já tá tudo em harmonia, já tá tudo normalizado. No fim da aula eu fico curioso, as meninas não têm noção de como eu sou curioso, mas no fim da aula eu descubro o que estava acontecendo. Vamos voltar para cá para o nosso segundo slide. Aqui a gente tem como regra do jogo ainda, entenda os valores das provas. Pode parar. Valadares tem valores das provas. Eu vou sair da frente para você enxergar corretamente os slides. Eu não sei onde você mora, qual a sua cidade, mas um dever de casa eu quero te passar. Aula grátis do Descomplica, você não vai sair daqui hoje à toa. Eu gostaria que você soubesse logo de algumas informações. Eu gostaria que você entendesse que, dependendo da universidade em que você entra, a prova do Enem pode ter pesos diferentes para as matérias diferentes. Repara o que eu escrevi aqui nesse slide? Dia 1, você faz 7 provas, amigo. Acompanhe aqui comigo. Você tem a prova de humanas, que entra a parte de história, geografia, filosofia e sociologia, tá pra cá. Você também tem biologia, química e física compondo as ciências da natureza. Então você tem 4 de ciências humanas e 3 de ciências da natureza. São 7 matérias no dia do sábado. Pausa. Quando seu pai, sua mãe, seu amiguinho, aquele que está no primeiro ano de ensino médio, vira e fala que o Enem é tranquilo, que o Enem é fácil, ele fala: você já fez 7 provas, 7 matérias num dia só? Porque assim é a prova do Enem. A prova do Enem não é nada fácil, não. Eu já fiz. Eu fiquei sentado lá 4 horas e meia no sábado, 5 horas e meia do domingo. Amigo, tem que ter domínio, tem que ter paciência, tem que ter teste físico, habilidade mental e física e tudo junto. Exato. No domingo você volta, dia 2, para mais 5 provas. Você faz redação, você faz matemática, você faz prova de linguagens. Na parte de linguagens, olha o que está envolvido: literatura, a parte de português propriamente dita, que são os conhecimentos da gramática, e a parte de língua estrangeira que está aqui. Vale lembrar que em linguagem são 40 questões e 5 de língua estrangeira. A gente conta 5 matérias porque são redação, matemática, aí vem literatura, português e língua estrangeira. Se você somar, na verdade, dia 1, 7, dia 2, 5, você faz 12 matérias nos 2 dias de prova. Olha que bizarro. Vírus é ser vivo? Preste atenção que isso precisa de um treino, isso precisa de uma adaptação. E aí o que eu queria que você levasse em consideração é o peso das disciplinas. Quer ver uma parada? Valadares, nunca ninguém ensinou isso, então Descomplica está te ensinando. Se você quer passar para medicina, é a sua carreira dos sonhos. Medicina você quer, minha vaga você quer, a musiquinha que a gente tem aqui no Descomplica. Você quer muito passar para medicina. O que mais vale estudar para medicina? Depende. É para qual faculdade? É para UF? É para UERJ? É para a FRJ? O UERJ não usa o Enem, né? É para qual faculdade que você deseja aplicar a prova do Enem? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente fala muito da UFRJ, e a UFRJ ela bota um peso.
Eu vou te mostrar agora no próximo slide. Olha pra cá. Siga uma estratégia de prova. Olha o peso das provas caso você quisesse passar para medicina na UFRJ. Na UFRJ, caso você queira estudar para medicina, você tem lá ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, matemática e redação. Você está vendo aqui embaixo? Vou finalizar aqui para você. Ó. Você está vendo que aqui embaixo tem o peso de cada parte? Tudo totaliza 9. Vou pedir para você ficar só observando, por isso que eu saí da frente. Verifica quais são as matérias de maior peso. Ciências da natureza, linguagens e redação, totalizando 3. Está aqui, ó, totalizando 3. Fechou? No final das contas, isso soma 9. Se você reparar, metade de 9 dá 4,5. Só a parte de português, linguagem com redação, vamos colocar tudo no pacote, já são 3 mais 2, 5. A maior parte, o maior peso para se passar em medicina para a UFRJ não é biologia, não é química, não é física, não é matemática, é português com redação. Tá? Ou seja, olha que bizarro. Muita gente só descobre isso na véspera. Eu tô te avisando isso agora, dia 25 de maio, para você não perder a oportunidade e entender como é que o Descomplica te deixa na cara do gol. Valadares, eu não sou de medicina, eu sou, sei lá, eu sou lá de direito, eu sou lá de engenharia. Olha como é que a gente faz todo o somatório aqui pra você. Em engenharia na FRJ, o caso é diferente, a totalidade vai a 13. E além disso, se você reparar, qual é a matéria que mais vale dentro desses 13 pontos? É a matemática. Tá todo mundo reparando isso aqui? Tá ok? Caramba, Valadares, então matemática tem peso 4 para quem quer engenharia e tem peso 1 para quem quer medicina. Faz total sentido. Olha aqui embaixo qual é o peso de matemática para a galera de direito. Mas se você chegar para cá, ó, olha qual é o peso de linguagens, olha qual é o peso de ciências humanas. Isso significa dizer que na hora de fazer a prova, dia de sábado, dia de domingo, você tem que saber quais são os pesos das matérias. Sim, até para você dedicar mais esforço, mais empenho naquilo que tem maior peso. Aluno, olha o que está escrito em cima desse slide. Siga uma estratégia de prova, não dá mole. Eu cansei de ser professor em sala de aula de turma presencial, de curso, de colégio. Cansei de ver aluno que domina a matéria, sabe tudo sobre o assunto, mas quando ele chega para fazer prova, ele não tem estratégia de prova. Não dá esse mole. Tá tudo bem até aqui? Para você não ficar assustado. Valadares, eu não tenho nada a ver com a FRJ, eu sou do Sul. Eu moro aqui em Porto Alegre, eu vou fazer a UFRGS, a famosa URGS. Então você tem um exercício para fazer amanhã no feriado. Você vai entrar no site da URGS e você vai acompanhar para a sua carreira pretendida qual é o peso das matérias que o Enem aplica. Valadares, eu vou fazer a prova aqui em cima, no Ceará, no Nordeste, faz a mesma coisa. Isso aqui é só a título de exemplo. Mas aqui embaixo tem uma dica, tem uma estratégia. Para quem é de medicina, se você parar para levar em consideração, o cara é bom em biologia, o cara é bom em física, o cara é bom em química. Qual acaba sendo o diferencial para quem é de medicina? Está escrito aqui embaixo. A matemática. Para quem é de engenharia, o diferencial acaba sendo aqui, ó, linguagens. Para quem é de direito, a matemática acaba sendo um ponto da diferença. Você consegue enxergar isso? O básico, o cara já tem. O que você precisa fazer agora é toda a questão do diferencial. Então vai lutar, vai em cima do diferencial. Isso significa ter uma estratégia de prova, que é o grande conselho que a gente está passando para você agora. Tá tudo tranquilo? Bom, mas isso tudo você encontra estudando no Descomplica, amigo. Chegou o nosso slide para te contar. A gente não tá aqui de bobeira. Você vai acessar o descomplica.com.br. Essa promoção com um grande descontão que a gente está te dando é só até R$23,59. Daqui a mais ou menos 3, 4 horinhas essa promoção já se esgotou. O código já expirou. O código de hoje se chama Estudou Passou. Quem está assistindo a essa nossa aula agora, pega aí o celularzinho, manda um WhatsApp pro seu amigo. Vem estudar no Descomplica junto comigo. Você assina e eu assino também. São 12 parcelas de R$18,90, amigo. E aí você vai ter 81% de desconto. Não está escrita a parcela, mas eu estou falando. 12 de R$18,90. 81% de desconto é o que você vai ter se usar esse promo code. Deixa eu te ensinar. Você vai acessar descomplica.com.br. Aí você vai clicar lá em cima assim, ó, entrar. É como se você fosse assinar. Você vai assinar. Só que na
hora ele vai te perguntar assim, você possui algum código promocional? Você vai dizer, sim! Qual código promocional? Está escrito aqui, estudou, passou. Estudou, passou. Estudou, passou é o código de hoje. Escreveu, estudou, passou. Vai continuar na sequência, ele vai pedir para você colocar um login, que é um e-mail, uma senha, que é a sua própria senha, e você já vai começar a se cadastrar, vai escolher a forma de pagamento, partiu, você já é aluno, Descomplica, e daqui a pouquinho você já começa a assistir as aulas. Nosso próximo slide te explica o que você tem nesse Descomplica VIP. Dá uma olhada aqui que a gente te explica tudo isso com esse slide. O plano básico que você pode assinar, pagando mensalmente ou por ano, você tem 4 aulas ao vivo todos os dias, monitorias, correção de redação e para lá de 25.000 videoaulas. Está tudo gravado no nosso site. Você também tem acesso aos cursos especiais, são aulas ao vivo focadas, medicina para os fortes, matemática sem problemas. A gente junta isso tudo no plano Descomplica VIP. Cupom promocional, estudou, passou. Com 31% de desconto, você vai pagar apenas 12 parcelas de R$18,90. Você entra agora em maio, iníciozinho de junho, e fica junto com a gente até junho do ano que vem. Fechou? Essa é a nossa promoção do dia de hoje, que se chama Descomplica VIP. Do you know what's the meaning of VIP? Very important person. Imagina você ser chamado de VIP, não Descomplica, porque você não está assinando nem o plano básico, aqui ó, esse lado aqui, nem o plano básico, nem os cursos especiais somente, você está levando o pacote inteiro. Tem aluno do Descomplica que só assinou o plano básico, custou X. Tem aluno do Descomplica que assinou um desses cursos especiais, pagou Y. Você está levando X e Y para uma mega promoção. Vou perguntar para a Vitória, vou pedir a Vitória para participar da aula um pouquinho comigo. Vitorinha, o que se compra hoje com R$18,90? Seja sincera. Se compra um pacote de açúcar, se compra um quilo de arroz, acho que já deu, arroz mais açúcar já bate R$18,90. Se compra uma promoção no McDonald's com R$18,90, Vitória? Não. Uma promoção do Big Mac tá 24 e pouco. Estão perguntando aqui a Jéssica disse que come no McDonald's toda semana. Né? A Jéssica, dá pra comprar hoje muita coisa com R$18,90? Eles conseguiram entender até aqui? Mas o Descomplica você pode pagar uma mensalidade para você ter isso tudo que a gente está te mostrando. 4 aulas ao vivo todo dia, monitorias, correção de redação, você pode enviar uma redação por mês para a gente corrigir, muita aula para você poder assistir quantas e quantas vezes você quiser. Vitória, enquanto eu falei isso tudo, pintou alguma dúvida, algum comentário aí no nosso chat? Sabe, estão querendo mais. Mas amor, é fácil até mais. Com 60% de desconto. No plano VIP, o que você tem acesso. Não só as monitorias. Não unicamente. É se preocupar que eu vou para a prova sabendo, caramba, eu não sabia disso. Medicina na FRJ, português e redação, só as duas juntas, já totalizam peso 5. Então eu vou fazer a prova de português com muito cuidado, mas não significa dizer que eu não vou me cuidar também na prova de matemática. Pode ser que o cara de medicina seja muito bom em português e redação, e o diferencial seu, para você entrar com aqueles centésimos de diferença, seja justamente dado vindos lá da parte da matemática. Compreende o que eu quero mostrar? Essa que é a ideia para todo mundo, então, saber como se estuda. Por isso que a gente chama isso de estratégia de prova. Tem que saber a estratégia de prova. Vamos dar um avanço? Tem mais alguma observação? É sério, descomplicou minha vida, de verdade. Hoje em dia eu tenho muito mais facilidade de matemática. Não, desde agora. É desde agora. Não fala isso com peso para ver só no final, não. É desde agora. É manter o mesmo ritmo de estudos desde agora. Eu vou te mostrar como. Vamos dar uma seguida aqui então, tá, Vitória? Depois eu continuo com essas dúvidas. Galerinha, tendo dúvidas, pode mandar para cá. Outro ponto, além de conhecer as regras do jogo, é saber o histórico da prova do Enem. Eu não posso ir para um desafio sem saber como é que foram as provas anteriores. Fica difícil. Eu preciso saber, sobretudo, como é que foram os anos anteriores. Dá uma olhada nas provas de 2009 a 2015, com 8 provas anteriores. Valadares. Já me contaram uma história lá no curso onde eu estudo, na escola, que o Enem existe desde 98, na verdade. Só que de 98 a 2008, em 10 anos seguidos, o Enem tinha uma proposta. Fazer questões em cima de uma prova de 63 questões só e uma redação. Quem mandou você nascer mais tarde? Reclama aí com seus pais. Na verdade, em 2009, o Enem mudou de configuração. Então, a gente te aconselha a pegar esse último modelo de 180 questões para cá. Olha só a conta que a gente fez. Se você levar em consideração 2009 e 2015, você tem 8 provas. Considerando que em cada edição você tem 180 questões, 8 vezes 180, eu já fiz essa
conta anteriormente para dar uma adiantada, são 1.440 questões. Antigamente eu achava porque 1.440 questões para você treinar. Ai, eu achei que era você quer mais que eu tipo faça isso tudo numa semana? Lógico que não. sabe? Posso te dar um conselho? Falando, Posso te dar uma dica? achei que Tira era um final de zoado, semana a cada sabe? 15 dias para fazer uma prova anterior. Depois é que eu fui saber que isso A cada era 15 dias uma você coisa muda a cara, que estratégia. bizarro, Essa né? dica é boa, hein? E chikungunya. Num final de semana você faz a prova como se ela fosse de verdade. Como assim? Estilo simulado. Sábado à tarde, domingo à tarde. Passa uma semana, daqui a 15 dias, o que você faz? Daqui a 15 dias você vai lá e faz as questões de maneira aleatória. Não precisa necessariamente dividir sábado à tarde, domingo à tarde. Pode fazer sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de tarde, se você tiver paciência e vontade, mas faz as provas, as questões anteriores. Você não pode ir para um desafio sem conhecer como é que o seu, entre aspas, inimigo funciona. Caramba, eu não sabia que os enunciados das questões de geografia eram enormes. Se você tivesse olhado a prova do ano passado, você saberia disso. Posso te contar um outro detalhe? Meu amigo, é impressionante como é que tem aluno que faz a prova do Enem e solta um relato assim depois. Pô, Valade. Alguns alunos me chamam de Valade. Pô, é brincadeira, eu sabia aquele conteúdo, mas o enunciado era tão grande que quando você acabava de ler, você até se perdia. De onde você conclui que muitas vezes o problema do aluno não é conteúdo, é treino, é estratégia. Quantas vezes você já ouviu falar isso no jogo de futebol? O cara sabia cruzar aquela bola, o cara sabia cobrar pênalti, mas na hora do jogo, a pressão, o cansaço, a pressão do inimigo, isso tudo você tem que levar em consideração. Para isso, treino. Para isso, tem que saber do histórico da prova. Vamos continuar. Você também tem as famosas provas das pessoas que são privadas de liberdade. Isso significa a sigla PPL. É partido aqui não, tá? Provas PPL são as pessoas privadas de liberdade. Esse é um eufemismo para falar dos presidiários. Não só de presidiários. Sabe o que aconteceu ano passado, Jéssica? Uma cidade em Santa Catarina foi inundada, teve enchente. Várias pessoas não conseguiram chegar aos locais das provas. Então, na verdade, você faz uma primeira edição, onde milhões de pessoas fazem a prova, e você guarda uma segunda edição no mesmo modelo, feito no mesmo feitio, no mesmo padrão, para esses casos, né, de urgência, de emergência que podem vir a acontecer, e também das pessoas que são presidiárias, que têm todo o direito de fazer a prova do Enem, pensando em entrar numa universidade. Aí você tem mais 7 edições, com 180 cada uma, multiplicando isso vão dar 1.260 questões. Se você somar, dão 2.700 questões para você conhecer a prova. Não se sinta pressionado, ninguém disse que você tem que fazer todas, mas mais da metade. Aí vai uma pressão. Qual é a metade de 2.700? 1.850. Pelo menos 1.850 você teria que fazer. Vamos falar de problemas da muito mal. Tá ok? Muito errado. 2.700, vão dar na verdade 1.350. Eu fiz a conta errada, achando que o número era muito maior. Pelo menos 1.350 você tem que fazer de questões anteriores. Divide isso, cria um planejamento, faz essa conta a cada semana e você vai ver que você vai chegar bem perto desse número e até ultrapassar. Tá tranquilo até aqui? Posso dar uma continuada? Olha só o que a gente colocou para o nosso site do Descomplica. A gente quer exemplificar como é que o site do Descomplica funciona. Olha o que eu aconselho você a fazer. Cheguei à prova, lá em casa, fazendo um teste, um simulado. Eu reparei, tá aqui o assunto. Questão 46, hipóxia. A gente tem no nosso site do Descomplica todas as provas anteriores do Enem resolvidas e explicadas pelos nossos professores. Caramba, eu não consegui fazer essa questão 46 que trata do assunto, eu não faço a menor ideia do que significa em biologia, hipóxia ou hipoxia, não sei como é que se pronuncia dessa forma aqui. Aí você tem lá um vídeo do nosso queridíssimo professor Rubens Zoda explicando a questão da prova, a questão de número 46. Então você tenta fazer, não conseguiu resolver, entra no site do Descomplica, procura na aba buscar, prova 2009, questão 46, biologia. Vai lá e você vê a questão resolvida pelo seu professor querido aqui no Descomplica. Não tem, amigo, o que você reclamar, você vai ter toda a questão explicadinha para você. O professor vai falar o gabarito, por que não pode ser letra A, por que pode ser letra B, e a resposta é a C. Você vai se sentir muito bem assessorado entrando no site do Descomplica. Tá tranquilo? Deu para entender o que esse slide quis dizer? Vamos continuar na história? Agora a gente vai te mostrar quais são os assuntos que sempre caem. Ou vai lá, está valendo
valendo a pena assistir essa aula, hein? Tem informação pra caramba pra anotar. Meu amigo, muita gente pergunta isso. Fala, Dara, o que eu faço pra compensar a matéria atrasada? O que eu faço? Eu tô conhecendo Descomplica hoje. Ataca os assuntos que mais caem. Quais são os assuntos que mais caem em português? Funções da linguagem. Sou professor de português, meu amigo, todo ano tem uma, duas, às vezes 3 questões de funções da linguagem. Já ouviu falar naquele assunto função emotiva? Referencial? Metalinguística? Apelativa? Todo ano isso cai. Você não pode deixar de estudar funções da linguagem. Olha a matemática que a gente anotou. Logaritmo e funções. Então, se o Descomplica está te dizendo que todo ano isso cai, você não pode deixar de dar uma olhada nesse assunto na prova. Olha só o que vem depois. Química, estequiometria. Em biologia, ecologia. Em física, ondas e eletrodinâmica. Assuntos que sempre estão presentes. Em literatura, modernismo sempre cai. Poemas do Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Todo ano você tem questões de modernismo, assunto clássico. Aí você em história tem os movimentos sociais e em geografia, globalização. Vamos combinar? Eu sou professor da área de humanas. Quando a gente fala que em geografia cai globalização, chega até a ser engraçado, né? Porque assim, como assim globalização? Globalização é um tópico. A mesma coisa que eu falasse que, sei lá, em português cai classe gramatical. Globalização tem tipo de globalização, tem efeitos da globalização, tem muita coisa dentro de globalização, mas é um assunto que está sempre presente nas provas de geografia. Bom, conselho que eu te dou, depois dessa dica, obviamente que esses não são os assuntos únicos, mas o que a gente quer te ensinar é que no site do Descomplica tem uma trajetória chamada assim, Resumos Enem. A gente seleciona os 15 principais assuntos de cada matéria. Então lá em português tem fenômeno linguístico, gênero literário, função da linguagem, figura de linguagem. A gente fala, por exemplo, de classe gramatical, conjunção, pronome, verbo, que muito caem. A gente fala do conceito de texto, conceito de linguagem. A gente escolhe os 15 principais tópicos e diz, não vai fazer a prova do Enem sem esses 15 tópicos. Você que está nos conhecendo agora, você que está pensando em estudar para o Enem com Descomplica, vem pra cá que a gente te dá o caminho do sucesso. Esses módulos que a gente tem de resumo Enem são mais condensados, são mais objetivos, vão direto ao ponto. O professor te explica o filé mignon da matéria, aquilo que todo ano cai, que você não... Ah, mas Valadares, eu queria me aprofundar nesse módulo, esse assunto é importante demais. Então você pega lá na aba do extensivo, quando você entrar no site você vai conhecer isso tudo, aí você vai ter um aprofundamento daquele tópico, você vai ter as explicações muito maiores. Tá tudo claro até aqui? Só que você precisa assinar, e para assinar eu tô te dando um mega desconto, 81% de desconto. Em vez de você pagar X, você vai pagar 12 parcelas de R$18,90, meu amigo. Mas isso é só até meia-noite. Então você tem que usar esse código promocional que está escrito aqui. Estudou, passou. Estudou, passou. É o código promocional. Entra em descomplica.com.br até meia-noite, 11h59. E você vai descer a aba assim para baixo e ele vai te perguntar: você possui algum cupom promocional? Você vai dizer sim, estudou, passou. Colocando isso, você tem 12 parcelas de R$18,90 para levar o quê? Você vai levar junto o plano básico, você vai levar junto os cursos especiais que eu já te contei ainda há pouco. Você vai ter 4 aulas ao vivo por dia. Você também vai ter aulas ao vivo focadas nos principais problemas que você tem que resolver. Empurrão para o Enem, medicina para os fortes e matemática sem problemas, que já eu vou te explicar como eles funcionam. Outro ponto dentro do item histórico, onde a gente explica a contextualização da prova. A prova do Enem ela é feita até julho. Depois você tem agosto, setembro e outubro. A prova é bem no iníciozinho de novembro, então nem vou contar. 3 meses para essa prova ser confeccionada, elaborada, digitada, distribuída para os locais. Chega 20 dias, um mês antes da prova, a prova já está nos locais. Então não fica achando que aquilo que acontece em setembro ou outubro cai na prova. Pode até cair, por exemplo, provavelmente até setembro, outubro deste ano, vamos continuar falando de Lava Jato, vamos continuar falando de impeachment, vamos continuar falando de várias questões que estamos falando hoje. Então nada impede de os assuntos de setembro e outubro continuarem sendo discutidos, mas eles já começaram desde agora. Atualidades, cuidado com isso. Muita gente acha que quando estuda atualidade só cai o assunto de 2016 até julho. A Valadares falou que a prova é feita em julho. Só vai cair a atualidade de janeiro. Não.
Pode cair muito bem uma atualidade, que seja um problema que surgiu em 2014. Terrorismo não deixa de ser um assunto da atualidade. O problema da dengue, chikungunya, isso é um problema da atualidade. Não surgiu este ano, já surgiu há muito tempo. Cuidado com essa temática atualidade para você não achar que o assunto é só deste ano. Agora um detalhe é esse terceiro item, a contextualização das questões. Uma coisa que você tem que se acostumar, nenhuma questão do Enem é estritamente conceitual. Responde aí qual é o conceito melhor para a velocidade média. Você nunca vai ler uma questão assim também. Responde abaixo qual é o melhor conceito sobre a palavra pronome. Você nunca vai fazer uma questão assim também. Nunca. Agora, o que você tem são sempre questões práticas, questões situacionais, questões contextualizadas. Então, o camarada ele vai te contar uma historinha, ele vai falar, por exemplo, sobre a conta de luz na sua casa. Ele vai falar de uma conta muito fácil de ser operacionalizada. Você vai para o papel, esquematiza, faz uma regra de 3, descobre a resposta. Só que o que você tem que treinar sobre tudo é justamente isso. A maneira como a banca conta a história, a maneira como a banca formula a questão. Aqui embaixo, o que a gente coloca como estratégia? Leia notícias e esteja por dentro do que está acontecendo. Um exercício que eu sugiro que vocês façam em fim de semana. Eu sei que durante a semana a gente está correndo, é o tempo todo, é escola, é trabalho, tem muita gente que está nos assistindo que trabalha. Reserve um tempinho domingo de manhã, de 8 às 10, de 9 ao meio-dia, de 11 a 1. Se preferir no fim da tarde, 5 às 7 de domingo. Pega um apanhado de revistas ou de jornais, eu estou fazendo um gesto assim, você pode fazer um gesto assim. Entra na internet e faz um resumo da semana, com a sua visão. Caramba, essa semana houve a declaração do ministro sobre não sei o que, essa frase que ele disse é importante. Por que a frase foi essa? Beleza, vou anotar isso aqui. Se eu tivesse que fazer uma redação sobre isso, como é que seria a minha visão? E aí, cara? Aí você já começa a elucubrar suas opiniões. Tudo bem até aqui, pessoal? Estão acompanhando a lógica dessa aula? A galerinha que de vez em quando assiste as nossas aulas e fica dizendo que a gente não dá conteúdo, hein? Caramba, imagina se a gente desse. Vitorinha, alguma observação no nosso chat? Por artrópode, gente, ó, tem um vídeo lá excelente que fala no nosso site sobre artrópodes, tá? E ele não fala só sobre insetos, né? Com certeza é legal você começar a olhar as provas anteriores a partir do ano passado. Sim, excelente pergunta. É legal começar a se basear pela prova de 2015, tendo em vista que foi uma prova diferente, foi sim, foi uma prova mais aprofundada, foi uma prova bem conteudista sim, então seria muito interessante que vocês dessem uma olhada a partir, não é somente, mas a partir do ano de 2015, com certeza. Mais algum outro comentário? Sabendo sobre aquele assunto. E eu sei que às vezes conforme o meu discurso, né? Porque a Vitória está dentro do estúdio, então ela está ouvindo tudo que a gente comenta, então ela já sabe quando eu respondi e quando vocês fizerem as perguntas. Mas qualquer observação, qualquer comentário, manda aqui pro chat. E isso que vocês estão assistindo hoje, assim que a gente funciona em todas as aulas ao vivo. Estou dando matéria, estou conversando, paro, pergunto o que está acontecendo no chat e a gente vai ajudando os alunos. Beleza, pessoal? Vamos dar sequência, que daqui a pouquinho a aula já acaba. Uma coisa importante você reparar são as mudanças. Ali está errado, não foi 2016, foi 2015. Com certeza, a gente pode dizer que foi a prova mais difícil dos últimos tempos. É uma prova que, por exemplo, em física, eu não sou professor de física, mas os professores falaram que foi uma prova mais conteudista, foi uma prova mais densa, foi uma prova mais trabalhosa, foi uma prova que você tinha que fazer mais conta, você tinha que ter mais raciocínio. Então, muito cuidado na hora de você analisar a prova. Fala, Dais, você acha que esse ano, o aluno se amarra em fazer essa pergunta, né? Você acha que esse ano a prova vem no mesmo nível? Queridíssimos, eu queria muito ter essa condição de responder. Não faço a menor ideia. Eu sugiro que você esteja sempre preparado para o pior. Ano passado, muita gente falou assim, caramba, o Enem pode cobrar isso tudo? Pode. Muita gente tem uma falsa impressão achando que o Enem vem sempre numa cobrança de nível fácil. Pelo contrário, o Enem parte do princípio que você teve um ótimo ensino médio e você tem que saber resolver aquelas questões todas. O grande bizu, eu gosto muito de usar essa expressão nas minhas aulas, o grande jump of the cat aqui na nossa aula, o pulo do gato ia ser o seguinte, esteja preparado para o pior. Para isso, vou fazer a maior quantidade possível de questões anteriores para poder estar bem preparado. Entendeu isso? Esteja preparado para o pior. Se a prova for mais tranquila, bata a palma e agradeça. Isso é uma coisa interessante, né? Quando eu sempre dei aula em curso, em colégio, o aluno faz esse raciocínio. Fala, Dário, mas e se a prova estiver fácil para mim, está fácil para todo mundo. Torça pelo pior.
Tá, você vai estar bem preparado, porque você estudou pra caramba no Descomplica, então tudo que for cobrado você vai saber fazer, entendeu? Essa que é a ideia. Olha a estratégia que a gente diz aqui embaixo. Leia os enunciados para entender o que a questão quer sem perder tempo. Aluno, não basta dominar um assunto, você precisa, sobretudo, ter estratégia de prova. Eu estou aqui no estúdio com uma presença ilustre de uma pessoa que acabou de dar uma maravilhosa aula, nem sei como é que foi, mas eu tenho certeza que foi uma maravilhosa aula sobre dengue, zika, chikungunya. Estou aqui com a nossa monitora de biologia. Vem aqui, Tamires, por favor, eu quero te convidar para você vir aqui na frente. Tudo bem, Tami? Tudo bem, Valade? Tudo bem, galera? Como é que foi sua aula? É uma forma de você evitar aqui no Tudo bem legal. Muita gente deve estar migrando depois que a sua aula acabou e vindo pra cá para curtir o finalzinho da aula. Gente, tudo bem? Assista essa aula dessas excelente. doenças Maravilhoso, eliminar os gente. reservatórios de água, os possíveis reservatórios de água, tá? Então, verificar isso, uma Tami? parada. Que isso, Tami? Excelente, água do cachorro, Tá ok? tá? Em pneus Isso, parados. galera, A tá gente tem aí, frestinhas, né? Sabe é quando porque o piso assinou. quebra, Ou sabe? é aula grátis A gente tem frestinhas. Agora é aula grátis, agora é aula grátis. Peraí, filho, você tá na aula grátis? Você não assinou? Ainda tá com dúvida ainda, Tami, se ele assina ou não assina o Descomplica. Ele foi pra sua aula na... Não, agora ele tem a certeza de que, poxa, ele vai assinar o Descomplica com Claro que ele certeza. vai assinar o Descomplica, gente. A gente tem 27 mil, 27 mil vídeos gravados pra você assistir. Tem noção da quantidade de vídeos, de todas as matérias, de todos os assuntos. E se você não pôde assistir, se você não conseguiu assistir a essa monitoria sobre zika, dengue, chikungunya, o que você vai fazer? Você vai assinar, porque o nosso site tem essa aula do maravilhoso Hora. Ok? Então bota lá o cupom, coloca o cupom. Essa é, estudou, passou. Estudou, passou, desce lá no nosso site, né, na partezinha de cupom, coloca e esse cupom da direita. O Descomplica VIP são todas as aulas ao vivo, 4 por dia, monitoria, correção de redação. E eles ainda podem assistir, Tamires, todos os nossos cursos extras. Os cursos extras são Medicina com Esportes, Matemática Sem Problemas e um Empurrão para o Enem, que é uma espécie de um intensivo, aulas de revisão que a gente faz. Então isso tudo por modestos R$18,90. 12 parcelas, menos de um lanche no McDonald's. Gente, baratinho, né, cara? Cabe no bolso. E vale a pena, né, gente? Pro vestibular é a decisão da sua vida. Não dá bobeira, não fica de preguiça. É algo que você pode fazer, assistir pra você. E vale a pena, de qualidade. As aulas são de enorme qualidade. Tá ok? Obrigado, Tami, pela sua presença. Um beijo. E, gente, ó, 6 vezes pro Enem, tá? Assim, não espera muito, não. Só concentrador. Beijo, Obrigado, Tami. tchau, tchau. Você já tá indo? Já tô indo. Foi bom te ver. Um beijo, obrigado pela aula de hoje, tá? Queridíssimos, a Tami apareceu aqui, ela trabalha com a gente na matéria de biologia, então se você quiser conhecer mais a Tamires, entra no Descomplica que você vai ver as aulas dela na biologia, entendeu? Bom, isso tudo que a gente acabou explicando agora, né, a gente adiantou, é só para confirmar, o nosso código promocional é este, estudou, passou, 81% de desconto no plano Descomplica VIP, que te dá direito a tudo. Esse é o plano que inclui o tudão. Tudo que você quiser no Descomplica está nesse plano. Como a Tamires então descreveu, eu também falei, monitoria, correção de redação e todos os cursos especiais. Eu já vou falar melhor sobre os cursos especiais, então deixa eu dar uma voadinha, senão a gente não acaba. O terceiro item da nossa aula grátis é para falar para você atuar na parte do comportamento, para você atuar nas deficiências. É verdade, Valadares. Eu preciso reconhecer. Eu tenho vários pontos fortes, mas eu também reconheço que quando eu vou estudar, a matemática, por exemplo, me emperra. Você disse ainda há pouco que o grande diferencial para direito, o grande diferencial para medicina é a matemática. Então, Valadares, eu tenho muita matéria atrasada em matemática, o que eu faço? Assina esse curso que eu vou te mostrar aqui, ó, o Empurrão para o Enem. Olha que layout bacana, que design maneiro, né? Como se fosse a força do... Olha que maneiro um print. É o Empurrão para o Enem, amigo. Sabe o que a gente faz? Hoje, por exemplo, às 8h30, daqui a meia hora, começa o Empurrão para o Enem. Jéssica, você me faz o favor, hoje o Empurrão do Enem é de História e Geografia. Geografia com o nosso maravilhoso, queridíssimo professor Hansen. O Hansen vai dar uma mega aula hoje. As aulas do Hansen são sempre muito boas. Você não conhece o Hansen ainda? Você tem que assistir a aula do Hansen. Vai de 8h30 às 10. 1h30. O que o Hansen faz? A gente está agora num curso chamado Competências e Habilidades. Você já viu que o Enem tem uma matriz de competências e habilidades? Já ouviu falar? Então a gente pega todas as competências, todas as habilidades e te mostra como estudar cada uma. Obrigado.
como você vai entender cada competência e cada habilidade que cai na prova do Enem. A gente faz isso em todas as matérias. Eu dei essa aula, por exemplo, ontem de manhã. Eu vou dar essa mesma aula sexta. Então, na verdade, eu queria que você entendesse a lógica, o empurrão para o Enem. Funciona de uma forma brilhante. Aqui eu vou voltar. A galera que se queixa, como é que eu faço para estudar matéria atrasada? Vitória, isso é uma pergunta que pode aparecer direto aí no chat. Já estou respondendo. Assina o Descomplica, você vai ganhar o empurrão para o Enem. Em ganhando o empurrão para o Enem, você vai ver que as aulas elas resolvem exercícios pra caramba. Então, tudo aquilo que você acha que é matéria acumulada e que você não lembra mais, a gente te ajuda a lembrar do empurrão. Ah, função da linguagem é isso, já recordei então, são só 6. As figuras que são pra lá de 20, isso. No empurrão, a gente detalha isso tudo pra você. Além do empurrão, você assinando, você também pode atuar em outra parte de deficiência. A deficiência na parte das exatas, como eu estava te dizendo, matemática. A gente reparou que muito aluno se queixava que na hora de estudar matemática, eles tinham um problema muito grande nas partes básicas. Aí a gente inventou um curso chamado Matemática Sem Problemas. Qual é a nossa ideia? Te ensinar aquelas regrinhas básicas, juros, porcentagem, fazer conta de potência, fração, regra de 3, caramba, Valadares, é isso mesmo que eu preciso. Eu já reparei que meu problema de física, meu problema às vezes é uma matemática avançada, é uma matemática básica, na verdade. Então você pagando esse R$18,90, o famoso Descomplica VIP, você está ganhando esse curso Matemática Sem Problemas. Quando ele acontece? Toda terça e toda quinta. Amanhã, infelizmente, a gente não vai ter aula desse curso porque é feriado nacional. A gente está congelado amanhã, sexta-feira a gente volta. Mas todas as aulas que acontecem ficam gravadas no site. Teve um imprevisto, não pôde assistir, ficou doente, passou mal? Não tem problema, você vai lá no nosso site e você assiste tudo. Não acabou não, amigo! Você tem um empurrão, você tem uma matemática sem problemas, mas você também pode atuar nas deficiências para você aprofundar a matéria. Aí a gente reparou que muitos alunos estavam procurando o Descomplica para estudar medicina. Então a gente criou o nosso curso desde o ano passado, Medicina para os Fortes. Quem quer ser médico, amigo, tem que ter disposição. Olha que slide maneiro. Nosso professor Alan de Física, o gatinho, desculpa, de Química. O Alan dá aula segunda, o Oda deu aula hoje e o Leonardo Gomes, nosso queridíssimo professor de Física, dá aula na sexta-feira. Esse curso começa às 4 e vai até às 5h50. 1h50 de aula com aprofundamento. A gente tem um caderninho que a gente chama de e-book. Amiga, aqui é tudo sinistro, Descomplica. A gente tem um e-book que o aluno recebe antes, tenta fazer as questões em casa e o professor vai ali costurando, vai explicando, olha, essa questão aí dá Unicamp, essa questão aí da FUVEST, essa questão aí é peso pesado. E a gente vai aprofundando o conteúdo, aprofundando a matéria. Por que pagar não sei quantos R$1.000 por mês se você pode ter qualidade, professor bom, ensino divertido, material bom pra caramba, aula o tempo todo, você pode ver 1, 2, 5, 10, 15 vezes, pagando R$18,90. Descomplica o que é de melhor, amigo. R$18,90 para você pagar isso tudo por mês. Você reparou quanta coisa boa? E aí, o que eu trouxe aqui pra gente quase se despedir, estamos quase encerrando a nossa aula. Sabe o que você precisa montar de verdade? Um cronograma de estudo. Eu vou sair da frente, eu queria que você fizesse um print desse slide, dessa tela. Faz um print, printa, printou o quadro, printou a tela. Se você puder depois, analisa bem esse quadrinho aí com calma, que aqui a gente te explica direitinho como é que você pode fazer a ordenação da sua semana. Do seu final de semana, inclusive, tem aqui, ó, programação de sábado, programação de domingo. Olha as sugestões que a gente dá. A gente diz, por exemplo, para você tirar de vez em quando, a gente vai conseguir trabalhar melhor como esses assuntos podem cair. Tá, ok? Domingo de manhã você pode reservar para você ler um pouquinho de um blog, ler jornal, ler revista. Não perde tempo. Como estudar a 6 meses do Enem é a nossa aula, não é? Então, eu estou te dando todas as dicas. Mas deixa eu falar uma coisinha. Não adianta usar aquela estratégia que você vai estar o tempo todo sem parar, e não descansar. A gente indica aqui que no domingo, ó, você deixa a sua tarde, a sua noite livre. No sábado à tarde, a gente colocou uma lacuna extra. Sabe o que significa sexta? Caso você tenha algum imprevisto aqui na semana que você não conseguiu estudar bem uma determinada matéria, você joga lá como imprevisto no sábado. À noite, no sábado, você vai sair com os amigos, você namora, vai sair com o namorado, com a namorada, você vai descansar. Durante a semana é tipo religião. Você estuda pra caramba. Se você reparar, quase não tem horário livre. Só lá no finzinho do dia que dá pra você reservar um tempinho pra você mexer na internet, assistir uma TV e vai dormir sim.
cedo. Amigo, você não quer esse desafio de estudar em 6 meses? Então tem que ter um cronograma apertado desse jeito. Mas é para você ter um resultado positivo no final do ano. Aí você comemora. Aí você faz um print assim, ó. Passei, posso comemorar porque eu fui muito bem sucedido. Fechou? Tranquilo? Olha o que a gente preparou para você aproveitar. Vamos supor que você esteja entrando no Descomplica agora, para você de repente aprofundar um pouco mais de biologia, química e física. Você já estuda no cursinho. A gente também tem, se quiser printar agora, printa. A gente também tem um modelinho de estudos. Caso você faça um cursinho pela manhã, estuda no Descomplica à noite. Valadares, eu faço o contrário, meu cursinho pré-vestibular é à noite. Hoje eu faltei para assistir sua aula, legal. Então você inverte aí nessa tabelinha, bota o Descomplica de manhã, cursinho à noite, faz o contrário. O que importa é que você tem que ter todas as matérias que você se propõe a estudar definidas. Segunda-feira eu estudo biologia com matemática. Terça-feira eu faço português com física. Quarta-feira, aí você vai ver as suas necessidades e vai alocar as matérias conforme a sua agenda, conforme a sua rotina. Valadares, eu não faço cursinho, eu já faço faculdade. Que legal! Então você pode somar esse plano de estudos. Olha o que eu vou te mostrar. Olha o que eu vou te mostrar. A mesma programação, só que agora adaptando. Você faz o Descomplica de manhã, sua faculdade é no fim da tarde, porque você está pensando em migrar, em mudar de curso, ou mudar simplesmente de faculdade. Não tem problema. Assiste a aula de manhã, aqui à noite a gente sugere. Você vai mesclar, um dia você assiste, você estuda para o Descomplica, um dia você estuda um pouco mais para a faculdade. Aqui, por exemplo, no sábado a gente reserva tempo para você estudar para a faculdade, estudar a sua matéria do Enem. O que importa é que você precisa criar, construir um cronograma. Deixa eu te dar um feedback, deixa eu te dar um relato. Muitos alunos nos procuram aqui no Descomplica para falar: Valade, comecei a estudar com vocês em março, adotei um cronograma, estou sendo muito bem sucedido. Muito obrigado por ter me mostrado isso, porque a escola nunca me direcionou nesse caminho. Que legal. Vale a pena. Investe um pouquinho de tempo. Tira amanhã um tempo do seu feriado e monta um cronograma para você. Você vai sentir, você vai reparar como é que você vai ter muito mais performance na hora de estudar. Tudo bem? Além disso, não custa te lembrar. Estudou, passou. É o nosso código promocional. É só até 11h59. A aula já está acabando. A gente tem um pouquinho mais de 5 minutos para a gente se despedir. Já vou me encaminhar para o final. Lembrando a você, estudou, passou é o código. E garante no plano Descomplica VIP 12 parcelas de R$18,90 com 81% de desconto. Ela é mais próxima dessa encefalite. Vitorinha, eu vou me encaminhar para o final. Tem alguma observação que você quer passar? E também. O que isso tem a ver? Sou sinistro, né, Vitória? Eu me antecipo as dúvidas dos alunos. Sabe o que acontece, pessoal? Eu já dou essa aula há bastante tempo. Muitas perguntas que vocês costumam fazer eu estou acostumado. Eu vou adiantando. Por isso que a Vitória disse que muitas ela já ajudou e outras eu acabei respondendo ao longo da aula. Fica ligado, se você de repente não pegou, volta ao player, dá para voltar. Vê o comentário que eu fiz e volta assistindo o ponto que você parou. Tranquilo? Fechou? Vamos para o último ponto, que a gente vai ter que cortar a transmissão já, porque daqui a pouco tem outra transmissão que Descomplica, o empurrão do Enem. Aqui a gente fala um pouquinho sobre redação. Todos os alunos já têm consciência disso. Redação é uma matéria muito pesada, muito importante para todas as carreiras. Quero engenharia, quero comunicação, quero economia, quero cinema. A Jéssica faz cinema. Redação é muito importante. Tem um peso enorme. Olha o que a gente fala de redação. Quais são os critérios de correção para a prova? Tá aqui, ó. São esses 5. Vamos ler? Norma padrão, que é a famosa questão da gramática, né, da norma culta. A compreensão da proposta, se a banca pediu para você falar sobre X, é para você depois ficar escrevendo sobre X. Coesão e coerência, que são primas, uma anda colada à outra. E a grande proposta de intervenção. Nós temos aqui no Descomplica grandes aulas te ensinando como montar uma boa proposta de intervenção. A gente fala muito dos agentes de intervenção, os gomíferos. G de governo, O de óleo, M de mídia, I de indivíduo, F de família, E de escola e S de sociedade. Isso não é uma abecedário da Xuxa, isso é apenas uma estratégia para te ensinar a montar uma proposta de intervenção. Valadares, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Assiste a nossa aula, vem para a monitoria que a gente tira todas essas dúvidas sobre a proposta de intervenção do Enem. Tudo tranquilo? Olha o que a gente colocou aqui embaixo, que é um esqueminha que ajuda. Quer melhorar na hora de fazer a intervenção? Responda
responda o quê. Qual é o problema que você está discutindo no seu texto? Quer montar um desenvolvimento melhor? Responda à pergunta por quê. Quer montar uma conclusão mais interessante? Está aqui, ó, você tem que dizer o como. Isso aqui não é nada, mas ajuda bastante. A redação, na verdade, ela é construída com o quê, com o porquê e com o como. Aprenda a fazer isso no seu texto, você vai ver como é que ele já vai ter um direcionamento muito melhor. Para acabar, as estratégias, assistir às aulas dos fantásticos professores do Descomplica. Eu sou um dos professores de redação aqui do Descomplica. Meu outro grande parceiro e irmão é o queridíssimo Rafael Cunha, que a gente apelidou de príncipe da redação. Vem estudar aqui que você vai entender por quê. Outra estratégia, acompanhar os eixos temáticos do Descomplica. Essa semana a gente deu uma aula sobre ciência e tecnologia. Uma outra estratégia, você tem que fazer muita redação. Ler as redações exemplares que a gente coloca no nosso blog. Já vou te mostrar. Olha aqui, ó. Todos os módulos divididinhos no nosso site. Esse é o nosso queridíssimo Rafael Cunha. Todas as aulas de redação muito bem definidas. Aqui tem, ó. Você clica lá no certo vídeo. Origens e conceitos sobre política. Olha que legal. Está lá o professor Rafael com um quadro explicando direitinho tudo que você precisa saber sobre política para escrever uma redação, se cair sobre esse tema, de modo melhor. Olha a aula ao vivo que eu dei há pouquíssimo tempo, ó, dia 10 de maio deste ano, há 2 semaninhas. Aula ao vivo sobre métodos de raciocínio lógico, dedução e indução. Você está me vendo de boné, eu também estava na aula ao vivo de boné, é um estilinho. E aí depois você tem o nosso querido Bernardo, que de vez em quando também atua aqui conosco, aula sobre introdução, exercícios e análise de casos, tem tudo. Tem aula teórica, tem aula de exercício, tem aula de eixo temático. Isso é Descomplica, amigo. Isso é Descomplica. Só para te levar para o sucesso. Sabe o que é isso aqui? São as redações corrigidas. Então você tem direito a enviar uma redação a cada mês. Aí você recebe a redação corrigida, vai vendo a sua evolução. Os monitores, os avaliadores vão colocando os comentários. Diz por que você mereceu 720, 880, 900, 580. Todos os detalhes que você precisa saber para evoluir. Aí você entra lá no nosso site, entra em correção de redação, você tem um monte de tema à sua disposição, escolhe qual o tema que você quer escrever, envia pra gente, em 24 horas, 48 horas você recebe a redação corrigida. Tá aqui, ó, a redação é digitada, você manda pra cá, o nosso examinador coloca os comentários aqui à direita e você recebe a nota totalizada ali em cima. Mas para você ter isso tudo, assina o Descomplica, estudou, passou, é o código promocional de hoje, 81% de desconto. Você já assinou alguma coisa com desconto assim? O cara tá te dando 81% de desconto hoje, até 11h59. Não deixa de assinar o Descomplica. Aproveita aí, manda uma mensagenzinha pro seu amigo, vem estudando o Descomplica comigo, porque eu já assinei, falta só você. Manda pro seu namorado, manda pra sua namorada. E tudo que você assinar tem aqui, ó, plano básico, os cursos extras, que nós chamamos de especiais, com o promo code, o código promocional, estudou, passou, 12 de 18,90. Lembra que a gente disse que você também podia olhar as redações exemplares? Este foi um tema que a gente já teve esse ano. As atividades terroristas em questões no Brasil. Em questão no Brasil. Aí, pô, não sei por onde eu começo a fazer essa redação. Entra no nosso blog. Nosso blog é gratuito. Independente de você ser aluno ou não, Descomplica, compartilha tudo, parceirão. Aí entra lá em desconversa.com.br. Anota aí, desconversa.com.br. Esse é o nosso blog gratuito para você conhecer um pouco mais do Descomplica. Esse é o nosso promo code. Vamos terminar a nossa aula gratuita. Vitorinha, você tem alguma observação para fazer? Jéssica, você tem alguma observação para fazer? Então tá ótimo. Vamos encerrar nossa aula. Agradeço a presença de todo mundo, a audiência de todo mundo. Conta para todo mundo que a aula foi um sucesso, que você gostou, estudou, passou. Assina o Descomplica, vem pro Descomplica que você vai ter isso tudão, ó. Plano básico, cursos especiais, Descomplica VIP, 12 de 18,90. Vamos fazer um print para a aula terminar? Eu fico desse lado aqui, ó. Onde está o emoticon? Faça assim, ó. E a gente cara, com 60%, cabe mais.